E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Vamos trazer jogos para vocês para esta segunda-feira, dia 16/10. Selecionamos aqui 8 jogos para vocês para este dia, mas desde já peço a você que não é inscrito no canal ainda, que você puder se inscrever, ativar o sininho e sentar o dedo no like para ajudar a gente a crescer no canal. Isso ajudaria bastante nossos vídeos estar também chegando a outras pessoas. Vou deixar para vocês também o link de uma banca, que é a banca qual a gente sempre indicamos para vocês. Então a MrJack.com tem mais crescido aí, né, nosso país aí tem crescido bastante. Não só aqui no Brasil, como no mundo afora também, né? Até porque o saque é via Pix, mais rápido cai na sua conta até o final de semana. Então vale muito a pena, beleza? Vou deixar o link do nosso Telegram também, é só você entrar. O grupo gratuito, todos os dias estamos deixando o bilhete pronto para vocês lá. Pessoal, vamos para os jogos aqui desse domingão, né? Domingo que deixamos 7 jogos para vocês. Uma gradezinha bem fraquinha, né? Porém tivemos até um dia razoável, né? Teve algumas surpresas aqui. Infelizmente alguns times deixaram a gente na mão, mas até que tivemos um dia um pouco razoável nesse domingão, né? Deixamos o jogo da República Tcheca com Ilhas Faroé. Infelizmente aqui o jogo não saiu 2 gols nesse jogo, né? Foi apenas 1-0 e o gol eu saí no 76 de pênalti ainda, né? Mas se você observar, olha isso. República Tcheca no primeiro tempo praticamente jogou sozinha, né? Eu assisti esse jogo, tava vendo, só que o time tava com muito chuveirinho na área, né? E acabou que o goleiro até fez umas defesas aí difíceis. E no segundo tempo já Ilhas Faroé veio até um pouco melhor, né? Apesar da República Tcheca ter acertado bolas na trave, mas saiu somente um gol, infelizmente. Suíça deixamos aqui, casa vence no primeiro tempo, deu bom pra gente, né? E a gente foi até bem, pessoal, porque a Suíça aqui tava perdendo por 3-1, acabou empatando o jogo, né? E aí dá bem que a gente teve a ideia de ir no primeiro tempo. A análise aqui foi top, né? Então, se a gente tivesse indo aí para vencer com margem de 1,5 ou alguma coisa do tipo, a gente tinha perdido aqui também. Mas a gente foi nessa vitória no primeiro tempo e deu certo pra gente. Deixamos também o acima de 1,5 no jogo do Atlético Goianiense, deu bom também, foi 2-0 para o Atlético Goianiense, acertamos até a vitória deles aqui, né? Deu bom também para nós. Deixamos o jogo da Noruega, a Espanha, infelizmente não veio acima de 1,5, teve gol anulado no primeiro tempo, né? Então quando o VAR começa a se intrometer no jogo no começo, já vê que o negócio vai ser bem difícil, né? Então, felizmente só saiu um gol. A Polônia vacilou também, né? Apenas 1-0 aqui, 1-1 melhor dizendo, com a seleção da Moldávia, infelizmente começou até perdendo também e vacilou aqui. A Turquia deixamos o casa vence margem 1,5, deu bom pra gente, foi 4-0. E Vitória e Guarani deixamos para vocês aqui o abaixo 3,5 e deu bom pra gente também, foi 2-0 para o time do Vitória aqui e deu bom, né? Então, infelizmente alguns times deixaram a desejar, mas aí vida que segue, vamos para segunda-feira, né? Começando aqui logo com Ucrânia e Inglaterra sub-21. Às 12h30, né? A Ucrânia que nos últimos jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. E a Inglaterra vem aqui de 5 vitórias consecutivas e 4 desses jogos foram acima de 2,5 gols ou mais, né? E nos últimos 5 jogos da Ucrânia também tem saído 2 gols ou mais. Nos últimos jogos entre eles, nos últimos 2 saiu gol. E eu vou deixar para vocês aqui o acima de 1,5 gol, beleza? São 2 equipes que estão brigando pela liderança. Quem vencer aqui é a líder, né? Então eu creio muito nesse acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para a Inglaterra. Vamos para a Bélgica e Suécia indo para a Eurocopa. A Bélgica que nos últimos 5 jogos venceu 4 e empatou 1. E a Suécia venceu 3 e perdeu 2, né? Nos últimos 5 jogos da Suécia aqui, ó, todos foram acima de 1,5 gol. Assim como o da Bélgica nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol. Se a Suécia vencer a Bélgica, pessoal, ela pode encostar na Áustria aqui, né? Já que a Áustria vai jogar fora de casa, então pode ter uma fagulha de esperança aqui ainda para a Suécia, faltando 3 rodadas para encerrar, né? A Bélgica está praticamente aqui, já está classificada, né? Mas eu creio aí que vai querer jogar diante da sua torcida, jogar bem, né? Então vou deixar aqui o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para a Bélgica. Vamos para a Bósnia e Portugal. A Bósnia que vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas. E Portugal vem de 5 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos, Portugal levou a melhor aqui. Nos últimos 5 levou a melhor em 3, né? Jogando fora de casa, tem jogado muito bem também. Vem aqui de boas vitórias fora de casa. A seleção aqui da Bósnia vem oscilando um pouco, né? E aqui Portugal já está classificada, mas eu creio que possa vencer essa partida, beleza? Vou deixar para vocês aqui, fora vence e placar exato de 2-1 para Portugal. Vamos para a Grécia e Holanda.
A Grécia, que nos últimos jogos venceu 3 e perdeu 2, e a Holanda venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos da Grécia, 4 foi acima de 1,5 gol, e da Holanda nos últimos 5 jogos todos foram acima de 1,5 gol. Se enfrentaram recentemente lá na Holanda, né, foi 3-0, e eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-1 para a seleção da Holanda. Vamos para Luxemburgo e Eslováquia. O Luxemburgo, que vem aqui de 3 vitórias, um empate e uma derrota, e nos últimos jogos todos foram acima de 1,5 gol. Eslováquia, que venceu 3 e perdeu 2, 4 foi acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos foi 0-0 esse último jogo entre eles, né? Mas o histórico, que geralmente é para gols, e eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato aqui de 2-1 para a Eslováquia. Vamos para a Série C da Itália, saindo da Eurocopa agora, né? Pontedera vai enfrentar o Rimini, né? O Pontedera, aqui nos últimos jogos vem aqui de 3 empates, uma derrota e uma vitória. E o Rimini vem aqui de uma vitória, 3 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos do Rimini, 3 foi acima de 1,5 gol. E do Pontedera, aqui nos últimos jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. Duas equipes estão brigando aqui para não cair, pessoal. Mas as duas equipes têm uma média muito boa de gols. O Pontedera tem uma média de 1 gol por jogo, né? O Rimini tem uma média de 2 gols feitos por jogo aqui, sofridos também. Eu vou deixar aqui para vocês o acima de 1,5 gol e placar exato de 2-2. Vamos para Banfield e Atlético Tucumã, indo para a Argentina. Banfield, que vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E o Atlético Tucumã vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 jogos do Atlético aqui, né, 4 foi abaixo de 2,5. E aqui o time do Banfield, todos foram abaixo de 2,5. É uma equipe que faz poucos gols. Quando se enfrenta, geralmente também sai poucos gols. E aqui que você pode observar, ó, o Banfield tem menos de 1 gol por jogo, sofridos e feitos. E também o Tucumã, né? Então eu vou deixar aqui para vocês o abaixo de 2,5 e placar exato de 0-0. E para finalizar, vamos para Juventude e Sport. Juventude, que vem de 3 vitórias e 1 empate. E o Sport aqui vem de 2 vitórias e 3 empates. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5 gol. E aqui o Juventude, nos últimos 5 jogos, 4 também foi acima de 1,5 gol, né? Os dois times estão brigando pela vice-liderança aqui, né? Juventude está no G4. Serão aqui jogos nessa reta final que os times têm que se expor mais, principalmente se o Sport fizer um gol aqui, né? Então eu creio, pessoal, que vai ser um jogo bom aqui para gols, tá? São dois times que geralmente fazem muitos gols aqui, né? Só apesar de sofrer poucos. Mas eu vou deixar aqui para vocês casa marca, beleza? Por Juventude marcar um golzinho nessa partida aqui. O Sport vem vacilando, né? Com algumas equipes, principalmente aqui com algumas equipes bem mais fracas, né? Porém, vai pegar uma pedreira pela frente, que é o Juventude, que tem jogado muito bem dentro de casa. Então eu creio que, como o Sport tem sofrido gols em equipes mais fracas, vai pegar gol aqui do Juventude, que é uma equipe bem mais forte, né? Que tem feito gol todo jogo. Então eu vou deixar aí casa marca e placar exato. Eu vou deixar aqui para vocês de 1-1. Então é nossos jogos para essa segunda-feira, pessoal. Temos aqui uma gradezinha até legal e vamos deixar um bilhete pronto para vocês agora. Pessoal, vou deixar para vocês uma duplinha para essa segunda-feira. Grécia e Holanda, jogo acima de 1,5 gol. Creio que pode sair 2 gols nessa partida. E aqui Juventude para marcar 1 gol, beleza? Vou deixar para vocês aí essa duplinha. Boa sorte para todos nós, tamo junto e até a próxima.